início a esta nossa proposta para assinalar o Dia Mundial da Filosofia. E, antes de mais, gostaria de apresentar o professor Miguel. Este microfone está quase a funcionar. Apresentar-vos o professor Miguel, que é o diretor aqui da Faculdade de Filosofia da Universidade Católica, Centro Regional de Braga. A primeira palavra é para dar as boas-vindas a todos vocês. Este dia é vosso, ou é-vos pelo menos dedicado por se integrar no Dia Mundial da Filosofia. Já foram referidas as escolas que aqui estão presentes, que eu conheço razoavelmente bem, em duas porque estudei, noutra porque tenho amigos e amigas de longa data, e numa terceira, onde tenho neste momento familiares também a estudar. Agradeço e dou as boas-vindas também aos professores que vos acompanham, e não querendo fazer qualquer espécie de discriminação, permitam-me que registre com especial alegria, honra e até um bocadinho alguma comoção o facto de esta casa continuar a ser viveiro de muitos que se formam e que estão ao serviço do ensino em Portugal. E, na realidade, tenho aqui entre vocês alguns dos vossos professores são amigos, eu já disse, desde 1978. Por conseguinte, nem vocês eram sequer projetos de vida. E nesse aspecto fico muito feliz por reencontrar aqui alguns colegas. Obviamente que o agradecimento é de igual forma extensivo a todos os professores que vos acompanham e que por qualquer outra circunstância não tiveram formação nesta casa. Nós somos inclusivos e daí as boas-vindas e os agradecimentos para todos. E não querendo roubar o protagonismo a quem o tem ou quem o deve ter, e desde logo vocês, os vossos professores que vos acompanham e pela disponibilidade e até pelo trabalho que têm para patrocinar esta iniciativa, este dia dizia eu, os protagonistas são a organização, e agradeço de uma forma muito particular ao coordenador de curso de Filosofia, aos colegas de Filosofia que estão a trabalhar com ele, aos alunos de Filosofia que estão a colaborar neste dia e, de entre os alunos, àqueles que, se me permitem, vos irão brindar com o seu testemunho. Porque nós sabemos, agora sim, que o nosso mais fiel embaixador e o nosso mais credível embaixador são sempre os nossos alunos e os nossos ex-alunos e, por conseguinte, sem eles, nós sabemos que esta missão é, porventura, mais difícil e mais ingrata. E então, para não roubar o protagonismo a quem o deve ter, eu deixo a palavra a quem a deve ter também, agradecendo de viva voz a todos a vossa presença, a vossa disponibilidade e que o futuro, que porventura alguns de vocês estão prestes a escolher, independentemente de passar pela filosofia, e se passar pela filosofia tanto melhor, mas que seja sobretudo um futuro risonho, um futuro ainda vale a pena viver. Busquem a luz, busquem a felicidade. Obrigado. Obrigado, professor Miguel. Dia Mundial da Filosofia. Filosofia parece logo, seca, meu Deus, filosofia. É horrível. Mas porquê filosofia? E porquê é que nos damos ao trabalho de comemorar o Dia Mundial? Não gosto deste microfone. Porquê, então, filosofia? O que é que vos distingue de um robô? Então, podemos pensar, sentimentos.
Um robô, ou num processo de fabricação de robô, eu posso, numa fábrica, criar 100 mil unidades para desempenhar tarefas tão bem ou melhor do que cada um de vocês e todos são iguais. Hã? Vamos estar atentos. Eu repito. Eu posso construir 100 mil robôs numa fábrica para desempenhar tarefas tão bem ou melhor do que vocês e todos são iguais. Mas o que é que vos vai distinguir destes autómatos? Se eu posso criar robôs que trabalham melhor do que vocês. A filosofia tem um objetivo. E aqui, neste curso, nesta casa, temos um objetivo. Fazer com que cada um de vocês não seja um robô. Fazer com que cada um de vocês não seja uma mera cópia de um Cristiano Ronaldo ou de uma Angelina Jolie. Fazer com que cada um de vocês seja único. É um bocadinho de histórica, muito simples. A Católica foi fundada pela Companhia de Jesus, uma ordem religiosa que junta homens ao serviço da Igreja. Nos anos 30, esta Companhia de Jesus, depois de voltar a Braga, depois da expulsão, fundou este Instituto Beato Inácio de Carvalho, a primeira instituição de ensino privado em Portugal. Nos anos 40, esse instituto mesmo foi levado à faculdade pela Santa Sé e criou-se o curso superior de Ciências Filosóficas. E depois, em 67, fundou-se aqui, nesta casa, a Faculdade de Filosofia da Universidade Católica de Braga. A primeira faculdade do que hoje se chama a Universidade Católica. E o que é que nos distingue? Primeiro, temos o orgulho de poder ter um ensino personalizado, onde cada um de vocês será acompanhado de perto pelos professores. A organização e metodologia, inspiradas na espiritualidade inaciana e na liderança inaciana, conseguem promover ao máximo o ensino, quer na filosofia, quer nas outras áreas que esta casa tem para oferecer. É um ensino que se sinaliza pela qualidade e pela exigência e que promove sempre uma investigação contínua, sempre à procura de todas as novas atualizações, à procura de se manter na crista da onda do pensamento. Como é que vos podemos acolher? Com diversas bolsas e prémios de apoio a todos os alunos que vêm cá. Não só bolsas de mérito, como também bolsas de apoio e prémios para os mais carenciados. Temos a residência universitária da Católica, promovemos também os programas Erasmus e outros programas internacionais, onde cada um pode explorar o mundo. Diversas atividades académicas que promovem a interação, o trabalho de equipa e o contacto com a realidade. Atividades de recepção ao aluno e o acompanhamento personalizado, quer pelo FASES, que é o Centro de Apoio ao Aluno, que dá apoio a nível psicológico e a nível profissional, a nível vocacional, e o Gabinete de Empreendedorismo e Emprego, que vos ajuda a procurar as vossas saídas profissionais. No Centro Regional de Braga oferecemos uma variedade imensa de licenciaturas e vocês, ao fim, vão receber todas estas informações, portanto, vou passar este slide. O curso de Filosofia. Porquê? O curso de Filosofia tende a vos desenvolver uma forte formação cultural, um desenvolvimento do vosso pensamento, quer crítico, e um pensamento rigoroso. Prepara-vos para uma participação ativa na sociedade. Uma participação que não é a participação de um robô a executar uma tarefa. Uma participação de seres humanos. Uma participação de liderança que podem questionar toda a realidade, toda a sociedade e pensar coerentemente em construir, em última análise, um mundo justo, um mundo melhor. As condições de acesso. É fácil. Prova de filosofia, ou português, ou história. Pois a faculdade, aqui em Braga, oferece 20 bolsas de mérito. 10 para alunos nacionais, 10 para alunos estrangeiros, que se matriculem pela primeira vez no ensino superior. Oferecem-vos 75% do valor da propina, ou seja, apenas pagam 25%. Neste momento, o curso de filosofia está mais barato que em qualquer ensino público. Ou seja, os 10 melhores alunos que se candidatarem a nível nacional ficam a pagar as propinas mais baratas do que qualquer ensino público.
Os outros cursos também oferecem bolsas semelhantes, mas na filosofia é assim, durante o curso inteiro. Outras modalidades de acesso também podem procurar no site da Católica de Braga, na secção de apoio ao aluno. Saídas profissionais. Então, como é que se pode ser este ser humano ativo na sociedade? Podem-se empregar em todas e mais variadas instituições públicas e privadas, em áreas administrativas e também culturais, em bibliotecas e centros de documentação, para quem tiver esse gosto e essa vocação. Podem aprofundar em investigação e desenvolver ainda novas linhas de pensamento para a nossa sociedade. Quem também quiser seguir a via do ensino também tem essa saída. E depois ainda um papel mais presente e mais chamativo também, entrar na atividade política e na atividade diplomática do nosso país. E acreditem, há muitos alunos desta casa que cumprem estas coisas todas. Os nossos contactos. A Universidade Católica Portuguesa, Centro Regional de Braga, tem aqui a morada, os telefones. Na internet é fácil, basta pôr no Google o CP Braga e encontram isto. Agora, vamos apresentar um desafio. Porque isto também não pode ser aqui e ficar só a olhar e ver o que é que acontece. Então, o que é a liberdade? Será que vocês são livres? Eu, como ainda só sou aluno do 3º ano e não me dão a liberdade para fazer isso, vou pedir aqui o apoio a um dos nossos mais eminentes professores, o professor Artur Galvão, que nos vai guiar aqui pelo que é a liberdade e o poder de escolha. Ora, muito bom dia a todos. Eu queria começar por agradecer a presença de todos vocês aqui na faculdade e queria agradecer a 3 pessoas, simbolicamente, um pouco o meu percurso pessoal e aquilo que poderá também ser o vosso percurso pessoal de vida. Eu gostava de começar por agradecer ao Carlos, um dos meus mais eminentes alunos. Como podem ver, tenho uma boa capacidade de raciocínio e discurso, a filosofia também ajuda a desenvolver. E, portanto, parabéns, Carlos, obrigado pela sua apresentação. Já pode sentar agora. Pedi ao professor Alberto Jerónimo, que está ali escondido por conversar. Eu não quero discriminar nenhuma das escolas aqui presentes, até porque já colaborei com quase todas as que aqui estão, mas eu andei 8 anos a estudar no INA e por isso tenho um carinho muito especial pelo INA. E queria agradecer ao professor Alberto Jerónimo, porque ele foi o meu professor de filosofia no 11º ano, e a minha descoberta da minha vocação filosófica a ele muito se deve, e por isso queria deixar aqui o meu agradecimento. O professor Carlos Moraes, acho que entretanto fugiu. O professor Carlos Moraes fugiu. O Samuel está lá ao fundo a dizer-me que fugiu. O professor Carlos Moraes, que no fundo foi quem organizou e é o coordenador do curso, seria a 3ª pessoa a quem eu gostaria de agradecer, porque fui aluno dele, neste momento sou colega dele, mas também com ele muito aprendi e que fez com que eu... Venha o professor Carlos Moraes... este é o professor Carlos Moraes, ali a chegar. Só para deixar o meu obrigado como antigo aluno e colega agora do professor Carlos Moraes. Bom, hoje de manhã, na rádio, estavam-se a falar de vários dias mundiais e, curiosamente, não só o Dia Mundial da Filosofia, mas falou-se que hoje era o Dia Mundial do Pijama. E, portanto, eu estava à espera. Foi ontem? Então, a rádio pregou-me uma partida. Portanto, eu estava à espera que vocês viessem de pijama, não vieram. Ok. É verdade, já me esquecia de agradecer à professora Fernanda Paula, que foi também uma das pessoas mais importantes na organização deste dia. A professora Fernanda Paula convidou-me há um ano atrás, portanto,
há um ano atrás para eu falar hoje convosco. Portanto, já foi uma coisa pensada há muito tempo. Bom, a minha breve comunicação, e é por isso que eu fazia a referência ao pijama, eu gostaria mais de ter a possibilidade de conversar mais convosco do que estar aqui preso a fazer uma comunicação, mas o Carlos deu cabo do microfone e, portanto, vou ter que ficar aqui mais preso. A minha comunicação tem aquele título pomposo, mas que é mais uma conversa convosco do que outra coisa. A liberdade é um estado muito apreciado na sociedade civilizada, a importância da filosofia e o problema da escolha. Bom, eu gostava de começar por uma questão que geralmente me fazem muito quando eu vou às escolas do ensino secundário, ou até no dia-a-dia, o problema de ter sobrinhas que estão agora no 10º ano e começam a estudar filosofia. A pergunta é, o que é isso da filosofia? Porquê é que estás a fazer trabalhos em filosofia? Para que é que serve a filosofia? Bom, essa é no fundo o problema da importância da filosofia, um problema bastante antigo, que vos vou procurar mostrar, e é um problema que preocupa ainda filósofos bastante contemporâneos e vivos, como o caso de um filósofo chamado MacIntyre, um filósofo escocês que vive agora nos Estados Unidos, e que diz, não sei se vocês conseguem ler, mas eu vou ler, diz algo como isto. Nunca ninguém se tornou rico por ser um filósofo académico profissional. Penso que os professores de filosofia aqui presentes provavelmente concordarão com isto. Mas nós, os filósofos académicos, somos todos suportados, direto ou indiretamente, pelo trabalho e os ganhos de outros. Por exemplo, pelas vossas propinas, se vierem para cá estudar, que seria importante. E de tempos a tempos, a questão surge de forma natural, porque deverão muitos dos recursos privados e públicos serem dedicados a suportar as investigações dos filósofos e do ensino da filosofia. Quando somos convidados a justificar-nos e às nossas atividades, há alguma tendência para balbuciar e gaguejar. A filosofia, no fim de contas, não é tecnologicamente útil. Não nos fornece resultados empíricos adequados, como faz a física. Já agora o Carlos é astrónomo e filósofo, portanto é um homem que se calhar se revê aqui. Muita dela é árido e seco, faltando-lhe o charme da literatura e das artes. Então pergunta MacIntyre, quão boa poderá ser a filosofia? Perguntar-se-á. Então essa é efetivamente a nossa importância, ou a questão que vamos tentar trabalhar agora aqui um pouco é quão boa poderá ser a filosofia? Porquê é que se faz filosofia quando na realidade a filosofia não nos torna mais ricos, aparentemente não é tecnologicamente útil, aparentemente é algo aborrecido, é algo tão técnico e tão árido que parece que nada tem a ver com a nossa vida cotidiana? Bom, o Carlos já deu algumas respostas interessantes e quando eu chegar a essa parte irei saltar. Mas vamos começar por ver precisamente a origem desta pergunta. A pergunta sobre a importância da filosofia é tão velha quanto a própria filosofia. Aristófanes, um autor de comédias grego, escrevia há 25 séculos atrás sobre Sócrates uma peça chamada As Nuvens, onde ele retratava o filósofo como um indivíduo que vive, o Sócrates particularmente, que vive numa cesta preocupado com problemas tão importantes quanto os intestinos dos mosquitos e quanto qual é a capacidade das pulgas saltar, isto é, qual é o comprimento do salto de uma pulga. Então, geralmente, Aristófanes diz que os filósofos se preocupam muito com este tipo de questões. Isto é, questões que não têm interesse rigorosamente nenhum. Porque, basicamente, os filósofos caminham nos ares, olhando do alto para o mundo e, portanto, aparentemente não muito preocupados com o mundo. Portanto, essa é muitas vezes a ideia que ainda hoje se tem da filosofia. A filosofia é uma atividade que parece que nada tem a ver com a nossa vida prática, com a nossa vida cotidiana, com aquilo que nós somos e fazemos habitualmente. Os filósofos tratam de umas questões que parecem razoavelmente estranhas. A questão da liberdade, como se isso nos interessasse muito. No que interessa é aquilo que nós fazemos no dia-a-dia, aquilo que eu posso escolher, aquilo que eu posso comer, aquilo que eu posso comprar. E, portanto, essas questões muito teóricas parece que nada têm a ver connosco. Bom, também é Sócrates, e este é o aspecto importante, claro, através do seu discípulo Platão, já que Sócrates nada escreveu, mas no livro Apologia de Sócrates, Platão escreve, ou atribui esta afirmação a Sócrates. Uma vida não examinada não é digna de ser vivida. Esta é uma afirmação que é sistematicamente muito repetida, ao ponto de se ter transformado quase um clichê filosófico, mas às vezes é preciso parar e pensar um pouco nos clichés. E a questão que se coloca é exatamente esta. Há quanto tempo é que vocês não param e não pensam e não examinam a vossa vida? A filosofia, muito mais do que uma linguagem, ou do que um pensamento, ou do que uma teoria, ou do que uma técnica, é essencialmente uma forma de vida. É essencialmente ação e prática. E esse é, efetivamente, o aspecto fundamental da filosofia. Quando os filósofos se debruçam teoricamente sobre um determinado problema,
Eles não se debruçam sobre o problema para ficarem na teoria. O problema é de pensar teoricamente para ser aplicado na prática, no cotidiano, no dia-a-dia. Okay? E, portanto, nesse sentido, para nos tornar, como dizia o Carlos, melhor. Eu já agora aproveito para agradecer o Carlos, porque ele poupou-me bastante em algumas coisas que eu ia dizer. Então a questão é, vida examinada. Como é que eu me examino? Para que me examino? O que acontece quando eu me examino? Efetivamente, é muito mais fácil, por exemplo, no nosso dia-a-dia, seguirmos a multidão, seguirmos a opinião dos outros, seguirmos aquilo que a cultura nos impõe, do que, por simplesmente, examinarmos e pensarmos por nós próprios. Um questionário muito rápido. Quem dos presentes tem telemóvel? Ok? Quem dos presentes tem uma conta no Gmail? Ok? Quem dos presentes tem uma conta no Facebook? Ok? Obrigado. Quem dos presentes está neste momento vestido como eu, com calças de ganga ou jeans? Okay. Portanto, como podem ver, nós somos todos absolutamente originais e pensamos bastante pela nossa cabeça e não somos absolutamente nada influenciados pela cultura na qual nós estamos envolvidos. Okay? Mas quando é que nós paramos a pensar e a perguntar-nos porque é que hoje viemos vestidos como viemos e não viemos de pijama em comemoração ao dia de ontem e não viemos ouvir esta comunicação de uma forma muito mais relaxada, muito mais descontraída? Porque é que eu tomo determinadas decisões ou realizo determinadas escolhas? Será que eu ponderei suficientemente bem nessas escolhas? Será que ponderar excessivamente sobre essas escolhas é bom ou é mau? Ou seja, uma série de questões que muitas vezes nós pura e simplesmente não fazemos. Um dos professores mais carismáticos aqui na Faculdade de Filosofia, o professor Costa Pinto, dizia nas suas aulas uma frase que me ficou marcada até hoje. Dizia ele que nada seria pior do que qualquer um de nós ter escrito na sua pedra tumular, quando morresse, aqui jaz, isto é, aqui está sepultado, quem não sabe por que viveu, nem para que viveu. E, efetivamente, nada será mais triste e mais lamentável do que nós, no fundo, passarmos pela vida e nunca termos vivido essa vida. E, portanto, a questão é, quando eu me examino, quando eu me interrogo, quando eu me questiono sobre aquilo que eu faço e sobre aquilo que eu acredito, aquilo que geralmente, provavelmente, vai acontecer é que eu vou me converter numa pessoa diferente. E esta é que é, efetivamente, a riqueza da filosofia. A filosofia ajuda-nos a converter-nos em pessoas diferentes, provavelmente em pessoas melhores. Portanto, quando nós pensamos, bom, mas a filosofia parece árida, a filosofia parece deslocada da vida real. Não, essa teoria pretende transformar-se numa forma de vida, numa prática, numa ação, numa atividade. Okay? Vou passar as duas primeiras partes, porque o Carlos já disse, desenvolver a capacidade de pensamento é uma das características da filosofia e também lidar com questões fundamentais da existência. Vejam, por exemplo, a questão do sentido da vida. É interessante porque, quando se começa a ter cabelos brancos como eu, já se contactou com muita gente. A aluna mais interessante que eu tive aqui na faculdade, ou uma das mais interessantes, entrou aqui na faculdade com 65 anos para tirar o curso de filosofia. Na altura em que o curso tinha 5 anos, com um estágio incluído, terminou aos 70 anos e disse-me, bom, agora quero saber, diga-me, professor, como é que eu posso concorrer para dar aulas de filosofia. Disse-lhe, não pode, com 70 anos é reformada compulsivamente. Ah, bom, então vou tirar o mestrado de filosofia. E foi tirar o mestrado de filosofia. Já encontramos uma pessoa com 70 anos, que já era professora de música, que tinha uma série de atividades, e continuava a achar que a vida havia imensas coisas para fazer. A vida tinha imenso sentido para ela, havia muitas coisas para descobrir e a filosofia foi mais uma porta que ela encontrou para descobrir coisas novas e melhorar como pessoa, apesar de ter 70 anos. E, no entanto, vou a muitas escolas do secundário e encontro alunos com 14, 15, 16, 17 anos. Ok, o que é que esperas fazer da vida? Qual é o sentido da vida? Ok, silêncio. E é exatamente isso que me preocupa. Okay? O facto de nós nos questionarmos sobre a nossa vida, sobre o nosso sentido, uma vida, precisamente, que vale a pena ser vivida, é uma vida que tem que ser examinada, uma vida que tem que ser interrogada. A idade nada tem a ver com o facto de nós termos capacidade de fazer mais ou menos, de nós sermos melhores ou piores. Esse é um processo contínuo. Okay? Acima de tudo, aquilo que eu gosto de dizer é que a filosofia o que procura fazer é tornar explícitas as nossas pressuposições filosóficas. E esta é, em grande parte, a resposta do filósofo que falei há pouco, MacIntyre, do qual eu partilho muitas ideias. Diz ele, a questão não é, ao contrário do que as pessoas pensam, dividir o grupo,
relativamente à filosofia, ou dividirmos relativamente à filosofia entre fazer ou não fazer filosofia. Essa não é a questão. Nem é a questão de saber se a filosofia tem ou não tem interesse. A questão é entre nos dividirmos aqueles que fazemos bem filosofia e aqueles que fazemos mal filosofia. Porquê? Porque nas nossas conversas cotidianas, nas ideias que nós temos, na forma como nós vivemos, nós já usamos diariamente, e vocês usam cotidianamente, ideias filosóficas, pressupostos filosóficos. A questão é que vocês não sabem que foram os filósofos que defenderam essas ideias ou que propuseram essas opções de vida e que vocês assumiram porque, entretanto, elas foram assumidas pela cultura. Um exemplo muito simples. Se alguma vez vocês falaram do vosso corpo como uma máquina, dizendo saltou uma tampa, saí daquela aula completamente a fugar, ou falaram de vocês como eu estava lá sentado, o meu corpo estava lá sentado, mas a minha mente estava tão longe, o professor falava e eu estava a pensar, feijoada, acho que vou comer feijoada ao almoço. Sim, parece-me que é. Se alguma vez vocês passaram por este tipo de processo, vocês nada mais fizeram do que perpetuar aquilo que um filósofo do século XVII, bastante importante, chamado René Descartes, diz, que é que nós somos constituídos por duas coisas, corpo e mente, e elas podem ser eventualmente distintas. E, portanto, podemos funcionar como um robô calmamente, porque podemos ser, pura e simplesmente, uma máquina meramente corporal, sem nada mais. Então, vejam, isto é um exemplo simples da forma como vocês utilizam cotidianamente expressões e formas de se pensarem a vocês próprios, ao vosso corpo, por exemplo, de uma forma que é marcadamente filosófica. Vejam, por exemplo, que vocês dizem sempre que têm uma mão, mas nunca dizem que são uma mão. Mas a vossa identidade é marcada também por esta mão. Vocês não têm uma mão como têm um telemóvel. Presumo eu que, se eu, entretanto, sugerir... O Carlos estava aqui a mostrar um cérebro. Podíamos mostrar, talvez, um cérebro real. Não sei se alguém se quer oferecer que tenha um cérebro e quer oferecer, nós podemos retirar. Mas é que nós não temos um cérebro. Nós somos esse próprio cérebro. O nosso corpo é também, ou também faz parte da nossa identidade. Okay? Então, vejam, é porque nós assimilamos ideias do século XVII que se perpetuam até hoje que nós continuamos a falar do nosso corpo como algo que eu tenho, tal como tenho uma camisa. Okay? E devo-vos dizer que há várias teorias contemporâneas, que eu não vou entrar, quando o Carlos estava a falar dos robôs, recordei-me disso, que sugerem efetivamente que nós no futuro, eventualmente, poderemos colocar as nossas mentes em máquinas ou poderemos colocar a nossa mente em clones. E por isso, Carlos, no futuro todos podemos ser Angelina Jolie, ou qual era outro exemplo? Cristianos Ronaldos, porque clonamos o corpo deles e colocamos lá a nossa mente. Bom, mas vejam, isto é claramente a perpetuação do paradigma cartesiano. Ora, o que é que vocês veem aqui? Amazon? Já alguém fez compras na Amazon? Aqui? Não? É preciso cartão de crédito, não é? Pois, é terrível. Ok, o que é que vocês veem aqui? Já comeram? Gostaram? Maravilhoso. O que é que vocês veem aqui? Um pássaro. E se virarmos a imagem ao contrário, o que é que vocês veem aqui? Continua a ser um pássaro? Passam a ser árvores? Um peixe? Toda a gente consegue ver o peixe? É um peixe? A imagem é um bocadinho pequena, peço desculpa, mas... Todos vocês conhecem o logotipo da Amazon. Mas algumas vezes pensaram porque é que há uma seta a ligar o A ao Z? Porque na Amazon vende-se tudo de Ásia. Eles vendem tudo. E vejam que a seta não é uma seta direita, é um sorriso. Comprem aqui, que vão comprar bem e vão ficar satisfeitos. Isto é uma técnica de marketing muito habitual. Okay? Vocês olham, mas muitas vezes nós não vemos. Toda a gente já comeu Toblerone, mas quantos de vocês repararam no urso que está presente no logotipo da Toblerone? Eu percebo, a ansiedade de comer um Toblerone não nos permite perder tempo a ver a tablet e ver a embalagem, sobretudo. Toda a gente consegue ver o urso? Ok. Já alguma vez tinham reparado no urso? Mas o que acontece aqui? O que acontece aqui é exatamente a mesma coisa que acontece na filosofia. Vocês olham para a vossa vida, olham cotidianamente para aquilo que fazem
para os vossos gostos, para os vossos interesses, para aquilo que vocês escolhem, e não veem filosofia em lado nenhum, mas ela, tal como o urso da Toblerone está lá, ela, tal como o sorriso da Amazon, está lá. Portanto, nós, em grande medida, somos filosofia. A filosofia é uma forma de vida. Nós comportamos-nos e agimos e pensamos, em grande medida, na forma como os nossos antepassados filosoficamente pensaram e nos ensinaram a pensar. E então vamos ao caso prático. Vamos entrar agora então na questão que nos interessa. Vocês, provavelmente todos vocês ou falaram ou vão falar sobre o problema da ação humana e da liberdade. Já falaram do livre-arbítrio, do determinismo e do compatibilismo. Eu não vos vou falar nada disso. Vamos falar de uma coisa muito mais interessante. Porque não sou eu que a diz. Quem diz são o grupo mais filosófico que existe no mundo, que é um grupo chamado Monty Python, que provavelmente vocês não conhecem. Se eu quiser abrir. Os Monty Python, só para vocês saberem, toda a gente aqui já ouviu falar de um grupo chamado Gato Fedorento, não já? Os Gato Fedorento basicamente fazem o humor que os Monty Python nos anos 60 faziam. Portanto, é basicamente o mesmo género de humor. Portanto, os Gato Fedorento são muito originais, mas a nível do estilo não são tão originais quanto isso, porque efetivamente eles fazem aquilo que os Monty Python faziam. Samuel, não sei se é possível apagar as luzes aqui à frente, pelo menos. May draw on the outer attachments of his soul and soothe the troubled breast into a magnitude of quiet. It is most precious and the blessed one, the saviour of princes, the harbinger of happiness, yea, the very stuff and pith of all we hold most dear. What pleased the prisoner in his lonely cell, chained within the bondage of rude walls, far from the hour of thieves? What fires and stirs the woodcock in his fringe, or waits the drowsy apricot betide? What goddess stuffed the storm-tossed mariner of our most... Bom, os Monty Python exageram um bocadinho, como vocês veem aqui, mas em grande parte aquilo que eles querem fazer é aquilo que a filosofia também pretende fazer. É olhar para aquilo que nós damos como certo e como óbvio e como habitual, como algo como a liberdade, e mostrar que a liberdade é algo absolutamente fundamental. Até relativamente a uma multa de estacionamento, nós podemos fazer um discurso em favor da liberdade. Liberdade, liberdade, liberdade. E, de facto, em nome da liberdade e a favor da liberdade, muita gente tem morrido e muita gente tem combatido. Mas eu não quero entrar nessa discussão tão acérrima sobre a liberdade. Quero, essencialmente, chamar a atenção para algo que vocês fazem todos os dias, que é tomar escolhas, ou realizar escolhas. E a tomada de decisão e a realização da escolha é, em grande medida, orientada muito pela forma como a sociedade nos foi formatando. E não deixa de ser curioso que hoje nós que somos seres que temos muito mais capacidade de escolha, por exemplo, do que acontecia com os nossos antepassados, os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, geralmente nos estudos de felicidade aparecemos como pessoas muito mais infelizes, ou que se dizem mais infelizes estatisticamente, do que aquilo que acontecia com os nossos pais e com os nossos avós. Ora, porquê é que isso acontece? E então aqui é que entramos na parte mais aplicativa da filosofia. Isto é, a filosofia não só se interroga sobre as grandes questões, como por exemplo a questão da liberdade, mas procura essencialmente dar-nos uma sabedoria prática. A forma como nós podemos lidar dia a dia com uma série de problemas que nós muitas vezes nem nos damos conta que temos, mas que são problemas importantes. Vejam, todos vocês pretendem provavelmente maximizar o bem-estar. Maximizar é uma palavra que nós usamos muito. Nós gostamos o máximo. Ele é o máximo, ela é o máximo. Ela é tão fantabulástica que é mesmo o máximo. Então vivemos efetivamente obcecados pela palavra máximo. Então nós também queremos maximizar o bem-estar. Se todos pudéssemos ganhar como o Cristiano Ronaldo, certamente seríamos muito mais felizes, porque o nosso bem-estar estaria absolutamente maximizado. E a forma como habitualmente nós dizemos que maximizamos o nosso bem-estar é maximizando a nossa liberdade. Quanto mais livres somos, mais felizes somos. E nós somos mais livres quanto mais conseguirmos escolher.
E por isso, se nós temos muita possibilidade de escolha, nós somos muito mais livres. E se somos muito mais livres, então estamos muito melhor a nível do bem-estar económico, do bem-estar social ou do bem-estar psicológico. Um psicólogo chamado Barry Schwartz considerou que esta ideia era uma ideia um bocadinho estranha. A nossa sociedade é uma sociedade que efetivamente promove a escolha, fomenta a escolha e nos convida a escolher sistematicamente e a escolher diariamente. E, por exemplo, uma das coisas que eu pensei foi cereais. Cereais do pequeno almoço. Como é que eu posso escolher cereais do pequeno almoço? Então fui ao Continente Online e vi que havia 200 tipos de cereais de pequeno almoço diferentes que eu podia comprar. Bom, estamos só a falar dos cereais do pequeno almoço, eu não cheguei às sopas enlatadas, portanto, eu só estou no pequeno almoço. Nem fui aos vários tipos de sumos e várias marcas de sumos, com mais açúcar, menos açúcar, com antioxidantes ou sem antioxidantes. Então vejam, o que o Barry Schwartz faz é basicamente classificar-nos a todos em dois grupos. Aquilo que ele chama os maximizadores e aquilo que... Bom, em português não existe esta palavra, e peço desculpa ao Sr. Diretor, porque é da área da literatura e, portanto, vou cometer aqui um erro grave do ponto de vista da linguística, ainda mais grave, peço desculpa, da linguística, vou cometer aqui um erro linguístico extremamente grave, mas não existe essa palavra em português, que são os satisfazedores. Existe? Acabei de a pronunciar. Pronto. Então eu fiz aqui jurisprudência, criei jurisprudência, acabei de criar a palavra. Pronto. Então, Barry Schwartz divide-nos nestas duas categorias. Os maximizadores são aqueles indivíduos que querem sempre o máximo, só aceitam o melhor. Eu quero o melhor telemóvel, eu quero a melhor peça de roupa, eu quero o melhor corte de cabelo, eu quero o que há de melhor. Não me contento com apenas o bom. Eu contento-me só com o melhor. E depois temos os satisfazedores, que são aqueles que dizem, bom, o melhor é bom, mas o bom também é bom. Portanto, se obtenho uma coisa que é boa, não me vou estar a cansar mais, alcancei um determinado objetivo e fico satisfeito com isso. Infelizmente, não houve a possibilidade de se passar um questionário que o Barry Schwartz aplica aos seus alunos e várias pessoas que no seu laboratório por lá passam. Mas eu apliquei aos alunos do INA. Eu pedi para aplicarem aos alunos do INA e, portanto, eles vão ser aqui as nossas cobaias. Será que os alunos do INA são maximizadores ou são satisfazedores? Bom, eu dividi em 4 categorias. Os satisfazedores extremos, isto é, são aqueles que satisfazem com qualquer coisa, o que também não é propriamente muito bom, e aqui há 0%. Portanto. Depois temos os satisfazedores, e vejam, nem sequer chegam aos 25%. Depois temos os maximizadores, que passam os 65%. E depois ainda temos os maximizadores extremos, que andará ali na casa dos 6%. Vejam, o que é que estamos aqui a dizer? Que qualquer coisa como 80% dos alunos que preencheram o inquérito são maximizadores. Eles querem o máximo. Vocês querem o máximo. Vocês querem o melhor. Ora, qual é o problema de eu querer o melhor? O problema coloca-se quando eu tenho que escolher alguma coisa. Eu tenho que escolher entre 200 tipos de cereais. Eu sou um maximizador. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que experimentar 200 cereais. Porque senão eu corro o risco de não escolher o melhor. Porque, entretanto, falei com o meu amigo ao lado e ele disse, tu estás a comer choca-pique? Não, mas este aqui com mel e com avelãs é muito melhor. E eu digo, afinal, então eu não escolhi o máximo a nível do sabor. Mas o sabor também não é a única coisa que interessa. E o custo? Eu quero uma coisa que seja muito boa, mas também com bom preço. E que também seja nutritiva. Então, eu tenho que andar a analisar, ler revistas especializadas, os cereais da manhã. Provavelmente vocês acham isto caricato, mas já leram alguma vez o Calvin? O Calvin é o Calvin e Hobbes. O Calvin é um leitor assíduo da revista Mastiga. A revista Mastiga é a revista que ensina qual é a chiclete mais adequada para o nosso estilo de mastigar. E, portanto, nós devemos especializar-nos e devemos ler com os especialistas para sabermos, efetivamente, que tipo de chiclete se adequa à nossa força de maxilar, que se adequa ao nosso palato e, portanto, o tipo de chiclete adequada para nós e que seja, efetivamente, o máximo. Okay? Então, vejam, o que estamos aqui a dizer é que 80% dos 118 alunos que vieram do INA... 119. Obrigado, professor. 119. Que dos 119 alunos que vieram do INA, 80% são maximizadores. 80%,
quando fazem as suas escolhas, estão sempre a pensar: eu quero o melhor. E não me contento com menos do que isso. Eu quero o máximo. Espero que com as notas também seja a mesma coisa. Quero o máximo. Em 2011, 2012, apliquei exatamente este questionário também a outras escolas secundárias aqui de Braga. E como podem ver, basicamente o resultado é, com pequenas diferenças, mas é basicamente o mesmo. E em 2011, 2012, apliquei este questionário aqui na faculdade e, como vocês podem ver, é um questionário um bocadinho diferente. Isto é, parece que quem vem estudar filosofia muda e converte a sua forma de pensar. É curioso. Isto é, deixam de ser maximizadores e, sobretudo, temos ali os maximizadores extremos aumentaram, são os perfeccionistas, exagerados, mas temos ali 50% de satisfazedores, 25% de maximizadores e 25% de maximizadores extremos. Portanto, temos 50-50. Então vejam, o que é que o Schwartz nos quer dizer com isto? O problema da nossa infelicidade e de nos sentirmos sempre insatisfeitos e sentirmos-nos sempre angustiados é pelo facto de nós, psicologicamente, sermos geralmente maximizadores. E como procuramos sempre o melhor, quando escolhemos alguma coisa, estamos sempre a pensar, depois de termos gasto o dinheiro: será que eu comprei aquilo que eu deveria comprar? Não deveria ter comprado alguma coisa melhor? Será que eu comprei ao preço adequado? É que eu, entretanto, fui ali a outra loja ao lado e parecia-me que estava 10% mais barato. Eu, então, afinal, perdi aqui uma boa oportunidade. Já fiquei triste, porque, afinal, o meu amigo foi lá comprar e comprou 10% mais barato do que eu. Okay? Então, vejam, o que é que o Schwartz nos quer dizer? Muito simples. Que eu, maximizador, mais uma série de escolhas, e escolho um tipo de cereais, geralmente fico sempre razoavelmente triste ou razoavelmente deprimido quanto a esses cereais. Porquê? Porque eu pergunto-me sempre: eu li que estes cereais eram ótimos, li na revista especializada que estes cereais eram ótimos, mas será que há outros cereais que eu não experimentei que podiam ser melhores? Quando escolhemos, optamos por uma coisa e deixamos todas as outras de lado. Perdemos uma série de oportunidades. E isso, efetivamente, é terrível. Quando escolhemos alguma coisa e somos maximizadores, podemos nos adaptar rapidamente àquilo que no início achávamos que era maravilhoso. Durante as 2 primeiras semanas achei que aqueles cereais eram fantásticos, mas ao fim de 2 semanas estou adaptado a eles e afinal não são tão bons quanto isso. Se calhar poderia encontrar alguma coisa melhor. A minha mãe ofereceu-me este telemóvel, mas se me tivesse oferecido aquele, eu aí seria muito mais feliz. Em 2011, 2002, o telemóvel da moda era o telemóvel da Samsung da Hello Kitty. A minha turma de Psicologia, que tinha qualquer coisa como 60 alunas, 90% delas queria que no Natal os pais lhe dessem o telemóvel da Hello Kitty. O telemóvel da Hello Kitty passou rapidamente de moda. E hoje ninguém quer o Samsung da Hello Kitty, quer o Samsung Note 4, que está aí a sair, que é a última coisa que chegou. Okay? Então vejam, o problema da escolha é exatamente este. Muita opção pode nos levar a este problema de paralisarmos. Afinal, o que é que eu vou escolher? Vou à casa de um amigo, gosto muito de chocolates, mas a minha mãe ensinou-me a não ser mal educado e apenas tirar um bombom que ele me vai oferecer. Mas ele apresenta-me uma caixa que tem 150 bombons diferentes. Vou comer os 150 bombons? Se calhar não é boa educação, então não como nenhum. Okay? Então vejam, o excesso de escolha pode efetivamente paralisar-nos. Podemos sentir que somos menos livres porque temos muito por onde optar. E por isso o nosso bem-estar diminui, porque efetivamente sentimos-nos muito mais tristes. Eu gostava de ter comido um bombom, mas como não sabia qual é que havia de escolher, o melhor. E perguntei-lhe: qual é o melhor? Ele disse-me: este aqui com avelãs é excelente. Eu vou tirar, mas olha, este aqui com licor se calhar ainda é melhor. Mas olha, este chocolate negro aqui é fantástico. Bom, então cá por não tirar nenhum. Okay? Então vejam, este é efetivamente o problema da escolha. É saber quando é que nós finalmente vamos escolher. O satisfazedor não significa que seja uma pessoa que não tem critérios, ou que não tem ambições, ou não tem objetivos. Mas é alguém que diz: eu gosto, por exemplo, de cereais de chocolate. Ou gosto de chocolate. Então aquilo que eu vou procurar são cereais de chocolate. Elimino logo à partida uma série de outros cereais. E experimento 2 ou 3 tipos de cereais, tendo em conta a qualidade de preço. Encontrei uns e digo: ok, parecem bastante bons. Não vou estar mais preocupado com o assunto, vou avançar e procurar outra coisa. Vejam, saiu há muito pouco tempo o iPhone 6 e o iPhone 6 Plus. Grande parte das críticas, das análises, eu por acaso estive a ler algumas para me preparar aqui para falar convosco, era sobre se
Quem tem o iPhone 5S, que saiu o ano passado, se deveria ou não deveria trocar para o iPhone 6? E apareciam uma série de observações a dizer que sim, que se devia mudar para o iPhone 6, porque o iPhone 6 tinha uma pequena diferença que o iPhone 5 não tinha, que íamos ser muito mais felizes se tivéssemos aquele pequeno aplicativo. Okay? Ora, isso é claramente uma característica da nossa sociedade, que vive em grande parte do consumo, e a economia vive do consumo, e a melhor forma de consumir é, efetivamente, obrigar-nos ou a convencer-nos que aquilo que nós temos fica rapidamente obsoleto. Nós, subjetivamente, não estamos satisfeitos com o que temos. Então, o que é que a filosofia nos pode dar? E, para terminar, que já estamos avançados no tempo, não é? A filosofia, aquilo que nos dá é sabedoria prática. O Barry Schwartz dá um exemplo muito simples. Hoje, por exemplo, quando alguém é contratado para um emprego, recebe uma lista de tarefas que deve fazer. Se eu, por exemplo, vou ser um funcionário da limpeza, dizem-me que eu tenho que limpar as mesas, limpar as janelas, devo usar a esfregona, devo usar o pano, devo usar o produto para isto, devo fazer isto, devo entrar à hora X, sair à hora Y. Mas não é isso que nos faz melhor pessoas. Nem é isso que nos faz um bom funcionário da limpeza. Aquilo que nos faz um bom funcionário da limpeza, ou que nos faz um bom professor, ou que nos faz um bom aluno, ou que nos faz, sobretudo, um bom ser humano, é quando nós ultrapassamos as regras e somos capazes de saber quando é que as regras devem ser postas de lado, porque temos a sabedoria prática suficiente para saber que se eu estou a limpar, por exemplo, num hospital, não é a mesma coisa que estar a limpar na morgue, ou não é a mesma coisa que estar a limpar num banco. Num hospital, por exemplo, posso encontrar pessoas que estão na sala de espera porque têm um familiar doente, estão lá há horas e adormecem. E eu digo, bom, se calhar não é boa hora limpar agora. Espero que as pessoas descansem um bocado e depois passo daqui a uma hora e limpo na mesma aqui a sala. Bom, isto é o típico da sabedoria prática, perceber que efetivamente eu tenho tarefas para cumprir, mas que eu posso cumpri-las de forma diferente, ou posso cumpri-las de forma humana, onde eu estou em relação com os outros. Isto é o que nos faz efetivamente mudar, isto é o que nos faz efetivamente tornar-nos seres melhores. Então vejam, em grande parte, a sabedoria prática, a capacidade de como inovar as regras ou mudar as regras, a capacidade de perceber quando é que as regras não devem ser cumpridas, a capacidade de saber quando é que eu devo decidir que já chega, não vou procurar mais telemóveis, é este com que eu vou ficar e vou ficar com este telemóvel durante 6 anos, apesar de toda a gente dizer que o meu telemóvel é absolutamente obsoleto. Pasmem-se, eventualmente os mais incrédulos, mas a minha mãe ainda continua fiel ao seu iPhone 3 e considera que o seu iPhone 3 é maravilhoso porque ela só usa 40% da capacidade dele, diz que não precisa dele para mais nada, e gentilmente ofereceu-me um iPhone 5 do qual eu uso 5% da capacidade. E, portanto, gastou um dinheirão para nada. Então, vejam, a questão coloca-se exatamente aqui. Quer dizer, nós quando vamos escolher, escolhemos porquê? Escolhemos porque somos influenciados pelo grupo, escolhemos porque a sociedade nos apela ao consumo, ou escolhemos porque, efetivamente, procuramos algo que é bom para nós, algo que nos torna melhores. Eu lembro-me quando era miúdo, e para aí vocês já podem ver a minha idade, que era uma idade pré-DVD, era a idade dos VHS, o professor de certeza lembra-se. Os DVDs os leitores de VHS de 4 cabeças que dividiam o ecrã em 8. Nós podíamos dividir o ecrã, não tínhamos 8 canais, mas podíamos dividir o ecrã de televisão em 8 ecrãs. Eu tive vários amigos que compraram esse VHS, eu perguntei-lhe quantas vezes eles dividiram o ecrã em 8 vezes. Eles disseram que da primeira vez quando instalaram e depois nunca mais o fizeram. E compraram o VHS mais caro que existia na altura. Okay? Nós hoje fazemos exatamente a mesma coisa. Compramos muitas vezes o computador mais caro que existe, embora nós não vamos usar sequer 10% da capacidade dele. Já agora, Carlos, é mentira que nós só usemos 10% da capacidade cerebral. Todo o cérebro é usado. Agora usamos-lo bem, usamos-lo mal. É só para desmistificar o filme Lucy, que saiu agora aí, que diz que nós só usamos 10% da capacidade cerebral. Isso não é verdade. Os TACs e os PET scans mostram claramente que todas as nossas zonas cerebrais são ativas em funções diferentes. Então vejam, o que a filosofia faz e o que a filosofia nos deve fazer é quando nós hoje olhamos para nós enquanto indivíduos e nós para a sociedade, é perguntarmos como é que é possível nós vivermos numa sociedade onde a escolha é a extrema. Vocês têm uma escolha extrema, vocês hoje têm a possibilidade absolutamente inacreditável de fazerem coisas que na minha geração eram impensáveis na vossa idade. Eu, se vos disser que o primeiro computador que tive foi no 3º ano da faculdade, que até aí os meus trabalhos eram escritos à máquina, e nem sequer era uma máquina eletrónica, era uma máquina daquelas mesmo de teclas, provavelmente vocês vão dizer que eu era absolutamente pré-histórico.
E é verdade. Vocês hoje podem escrever no vosso telemóvel e mandar imprimir. Eu, por acaso, podia ter trazido o meu telemóvel, ter feito a apresentação a partir do telemóvel. Já não precisava de usar o computador. De facto, hoje temos uma capacidade enorme. A questão é o que é que vamos fazer com estas possibilidades que temos. Efetivamente, a ausência de escolha é má. E os nossos avós, os nossos bisavós não tinham praticamente escolhas nenhumas. Ainda conheço várias pessoas que a única hipótese que tinham para continuar os estudos era, por exemplo, terem que entrar no seminário. Porque senão não tinham possibilidades para estudar. Isto é, as suas opções de escolha eram muito curtas. Hoje temos imensas possibilidades de escolha. Hoje vocês têm a possibilidade de estarem aqui a ouvir, ou estarem com o telemóvel a postar no Facebook. Estou aqui a apanhar uma seca e isto nunca mais acaba. De resto, tenho uma turma muito engraçada, que foi a minha turma há 2 anos atrás, e que tinha alguns alunos que durante as aulas aproveitavam para postar algumas coisas no Facebook e, entretanto, tinham um pedido de amizade e eu depois, quando chegava à casa, ia ver, de facto, o aluno esteve atento, esteve a colocar aqui os seus gostos durante a aula. Foi particularmente inteligente da parte dele. Então, vejam, como é que nós podemos viver numa sociedade destas? Efetivamente, nós não nos podemos render ao apelo permanente para a escolha, para a compra. Então, o que nós temos que perceber é que nós, para sermos melhores, não significa que temos que ter mais. Essa eu maldosamente chamo a falácia benfiquista. Porque eu não sou do maior clube português, nem o maior clube do mundo. Eu sou do melhor clube português, que é, como toda a gente sabe, o Futebol Clube Famalicão. Já arranjei aqui um fã. Obrigado. Então vejam, mais não significa melhor. E esse é um problema, efetivamente, da nossa sociedade. Nós confundimos a quantidade com a qualidade sistematicamente. E isso é o que a filosofia, uma das coisas que a filosofia nos ensina. Nós hoje vivemos sobre aquilo que se chama a seta dourada da economia. E a seta dourada da economia é o consumo. Quando o George Bush Jr. assumiu o poder, a primeira coisa que ele disse aos americanos foi: comprem. O país será melhor se vocês comprarem mais. Okay? Então o objetivo era comprar mais para efetivamente dar um arranque à economia. Isso é o que vimos também provavelmente dos nossos políticos sistematicamente: comprem. Mas ter mais não significa ser melhor. Eu sinto-me muito melhor desde que há 4 anos para cá deixei de ver televisão. Não deixei de ser bombardeado pela publicidade. Sinto-me muito mais tranquilo. Provavelmente não estou na moda, provavelmente não tenho os equipamentos. Bom, os equipamentos da moda foram oferecidos pela mãe, portanto eu nem sabia que isto existia. E, portanto, nesse sentido, vivo muito melhor, sinto-me muito melhor. Então, vejam, esta é efetivamente a questão. A filosofia, o que nos ensina é a ser melhores, a vivermos melhores, a tornarmos-nos melhores, a convertermos em alguém melhor para nós próprios e para a sociedade na qual nós estamos inseridos, para a comunidade na qual nós estamos inseridos. E não a avaliar as pessoas por aquilo que elas têm, mas por aquilo que elas são. A avaliarmos, por exemplo, as nossas capacidades de escolha, não por aquilo que elas me permitem fazer, mas por aquilo que cada uma delas pode fazer por mim. Cada escolha que eu faço vai determinar aquilo que eu sou e aquilo que eu posso vir a ser. Escolher Famalicão, Futebol Clube Famalicão, é uma grande opção de vida. Há aqui alguém do velho rival tircense, não? Temos aqui os amigos de Santo Tirso. Bom, não sei se no INE ainda continua a existir a velha rivalidade Famalicão-Santo Tirso, mas toda a gente sabia que a única coisa que faz com que o INE seja de Santo Tirso é a cozinha, porque tudo o resto está em Famalicão. As coisas interessantes. O professor Carlos Moraes está a dizer que está na hora de terminarmos. Para terminarmos, estes senhores que estão aqui e outros, o Sócrates está em boa companhia, na companhia do Wittgenstein, na companhia do Sartre, do Nietzsche, do Roland Barthes, do Foucault, do Marx e do Kant. Todos estes senhores que aqui estão. Foram eles que moldaram o mapa com que vocês pensam e atuam. E, portanto, compete-vos a vocês
não decidi se vocês querem fazer ou não fazer filosofia, mas se efetivamente vocês fazem boa filosofia, se são capazes de aplicar aquilo que aprendem em filosofia na vossa vida cotidiana. Se a aplicarem, certamente serão melhores e tornarão também a nossa sociedade melhor. Se viverem como toda a gente vive, no sentido de não nos examinamos, vivemos com aquilo que se diz habitualmente a carneirada, a Maria vai com as outras, provavelmente teremos muitas coisas, mas seremos muito pouco. Muito obrigado pela paciência. Obrigado, professor Galvão. Um exemplo de uma péssima escolha e que de certeza que deveu um artigo de uma página à revista Mastiga é, por exemplo, entrar de chicla na boca na aula do professor Galvão. Se quiserem, podem depois tentar isso. Tirando isso, as aulas estão incríveis. E então, eu sou aluno do 3º ano do curso de Filosofia. Mas agora gostaríamos de partilhar um bocadinho convosco do que é isto de ser aluno de Filosofia. Para isso convidámos 2 alunos do nosso curso que vão falar um bocadinho sobre então o que é isto de ser estudante de Filosofia. E chamava Luís Palha e Stanislav Nosov. Aluno do 2º ano de Filosofia, Stanislav Nosov. Obrigado. Ora, bom dia a todos os presentes. Acho que... Não, tá. Esta funciona. Aquela é que não gostava de ti. Bom, eu estive lá atrás, estive sentado aqui ao lado e reparei numa coisa interessante. Pelo menos 80% das pessoas aqui presentes estão mortinhos para sair dessa sala. É verdade ou não? Vocês não estão presos com uma corda. Vocês têm poder de decisão. Portanto, quem quiser pode sair à vontade. Não interessa o que é que os professores vão pensar. Não interessa o que é que os nossos colegas vão pensar. Vocês têm poder dessa decisão. Mas antes que vocês decidam de sair fora, eu vou pedir para vocês ouvirem. Porque assim, vocês podem decidir, mas se vocês não decidirem, alguém vai decidir por vocês. E esse é o mal. Na sociedade, muitas vezes, alguém decide por nós. Vou-lhes contar uma história da minha vida, que pode parecer um pouco banal, mas que realmente retrata de tudo que eu sou e o que me cativou a estudar filosofia. E neste momento estou cá nessa universidade com orgulho. Sou português com orgulho. Eu sou de origem russa, mas ao fim e ao cabo decidi enraizar-me em Portugal. Portanto, eu estou feliz de estar aqui. Obrigado. Estou feliz. Estou e sou feliz. Portanto, se eu puder cativar alguém, se eu puder mudar a mente, pelo menos de uma pessoa nessa sala, já é ótimo. Nem todos vocês vão ser filósofos, mas todos vocês são pensadores. Todos vocês têm direito a pensar e devem pensar por si mesmos. Portanto, a minha história começa precisamente quando eu era criança. Eu tinha 9 anos e estava com os meus amigos numa zona afastada da cidade, uma zona bastante escura, era noite. E pela primeira vez, nós levantamos o nosso olhar para o céu e admiramos a sua grandeza. As estrelas eram tão grandes, tão poderosas, tão enigmáticas, que isto demarcou para toda a minha vida aquela curiosidade, aquele lanço para o enigma, para aquilo que é vida, para aquilo que eu estava a observar. A partida... Os anos iam passando e eu nunca mais consegui reparar nesse céu poderoso. Minha mãe disse-me assim, quando eu disse: "Oh mãe, por que as estrelas são mais pequenas?" Isso, eu já adulto,
tanto queria voltar àquele sentimento, aquela magia que eu senti de algo que eu não conseguia explicar. Estava sempre à procura disto. O resto da vida para mim não tinha sentido. Eu queria ver essas estrelas. E a minha mãe disse-me: filho, as estrelas grandes apenas as crianças podem observar. E eu não acreditei. Não acreditei até que vim para Portugal. E um dia, com os nossos amigos, estávamos com os meus amigos, estava no Gerês, íamos de carro, parámos o carro, era noite, parámos o carro para beber água numa fonte. Entretanto, saímos de carro e eu levanto o meu olhar para o céu e vejo precisamente essas estrelas enormes, tal e qual como algures, quando era criança, vi. O que era? Simplesmente a luz da cidade abafa a luz das estrelas. Na cidade as estrelas não são tão grandes como podem ser vistas na montanha. E eu, banalmente, estupidamente, sem saber, toda a vida estava à procura daquilo, estava à procura da minha felicidade que estava ao meu lado. Portanto, o estudo é a luz. Se eu soubesse realmente a luz da cidade esconde as estrelas, se calhar seria mais feliz. Apenas passado 15 anos depois eu encontrei a minha felicidade. Portanto, a filosofia é saber. E saber é poder. Agora, falando de porquê que eu estou nessa universidade, eu penso que vocês todos estão de acordo comigo que a educação não é toda igual. Professores não são iguais. Nós podemos e devemos escolher com quem estudar. E de facto, há quem pode dizer que é o mestre que escolhe o aluno, mas também há quem diga que é o aluno que escolhe o mestre. Mas para o mestre escolher o aluno em primeiro lugar tem que escolher, tem que encontrar o seu mestre e tem que insistir. Para escolher, tem que procurar. E eu encontrei os meus mestres na Universidade Católica. Porquê? Não é porque quero agora fazer a publicidade. Eu tenho imenso prazer cá estar, porque aqui, sobre o meu ponto de vista, estão os melhores professores, não só de Braga, mas de todo Portugal. Professores entusiastas, professores que realmente trocam. Obrigado. Professores que realmente se entregam com aquilo que é verdadeiro saber, aqueles que se preocupam de trazer à luz, aqueles que se preocupam de fazer crescer os alunos. Estudar é para crescer. Se vocês, portanto, estão direcionados a levar uma vida de casar, de fazer filhos, de trabalhar um ano inteiro, para tirar um mês de férias, vocês acham que este é o sentido da vida? É isto? Toda a gente trabalha, procria e só assim? Na vida temos 3 perguntas principais, fulcrais, as quais estamos sempre, do ano para o ano, do mês para o mês, de dia para o dia e noite para a noite, estamos a voltar para essas perguntas. Quem eu sou? Quem eu sou? Quem é que vocês podem me provar que é um ser humano? Ninguém pode provar? Então, bom dia aos seres humanos e os demais presentes. Quem eu sou? Qual é o sentido da minha vida? Para que eu vivo? Vocês vivem para estudar? Vocês vivem para fazer asneiras na escola? É para isso? Ou vocês vivem apenas para se divertir? A vida... Há quem diga que a vida é má. Certeza que vocês já ouviram dizer que a vida é uma... Não é? E depois também vocês de certeza já ouviram dizer que a vida é bela. Então, a vida é bela ou a vida é má? Onde é que está o segredo? O segredo está no meio. O segredo está no equilíbrio. O segredo está na Universidade Católica Portuguesa. Obrigado. Obrigado, Stanislav. Agora vamos ouvir o testemunho de outro aluno, Luís Palha
aluno também do segundo ano de Filosofia. Este funciona mais ou menos. Olá, boa tarde. Deixa-me só uma coisa. Yeah! Sempre sonhei dizer isto, obrigado. Ora bem, não, este está bom, este está bom. Bem, eu vou tentar não ser muito chato, se faz favor não se vão embora, como disse o Russo. Que é para me ouvir. Então, o professor Carlos Moraes pediu-me para eu responder a uma pergunta, pôs-me aqui um problema, que é: porquê é que estudas Filosofia? Porquê é que estudas Filosofia na Católica? E é uma chatice, porque de repente há um problema e eu não sei responder. Estou a estudar Filosofia, devia saber responder, mas não sei. Então fui buscar um livro, que é este, chamou-se Especialista Instantâneo em Filosofia. É do Público, é muito fininho, e portanto a minha apresentação vai ser baseada neste livro e a minha maneira de tentar responder à pergunta vai ser assim. Primeira coisa, mais importante de todas, é quando vocês fazem uma apresentação é porem o vosso nome e porem os vossos títulos todos antes do vosso nome, que é para parecerem importantes, e depois riscarem, que é para parecerem humildes. E assim toda a gente já sabe. Está ali. Muita gente faz isto. Aprendi com os meus professores. Estou a brincar. Bem, primeiro que tudo, o problema. E o problema é: Luís, porquê é que estudas Filosofia na Universidade Católica? E agora, como é que eu vou responder a isto? E há várias técnicas. A primeira técnica é a pergunta. Portanto, quando vos fazem uma pergunta, o filósofo verdadeiro responde com outra pergunta. Por exemplo, meus amigos, o professor não pensa que essa pergunta pressupõe algumas premissas implausíveis? E assim, pronto. Esta é a primeira técnica, é muito importante dominar bem isto. Depois, a segunda técnica, e esta também é muito boa, é a ambiguidade, que é responderem com uma frase que não vos compromete, que nem diz nem sim nem não e parece-vos faz-vos inteligentes. Por exemplo, Luís, porquê é que estudas Filosofia na Católica? Nem porque sim, nem porque não, antes pelo contrário. Pronto, isto é a segunda técnica, a ambiguidade. A terceira técnica é o tom. O tom é importantíssimo, porque se nós dermos o tom certo, podemos dizer todas as barbaridades que quiserem os nossos alunos em escola. Por exemplo, então, porque é o curso mais completo na melhor universidade de filosofia da Europa. E o mais barato! Pronto, isso é importante. Mas esta é preciso treinar e eu ainda não tenho isto. A aparência... Temos dois tipos de aparência. Se calhar os vossos professores de filosofia encaixam nisto e eu peço desculpa, mas... Que é o filósofo todo preciso, todo arrumadinho, impecável, bem vestido, canto, não é? E depois... o destroço humano completamente desalinhado, todo despenteado, desarrumado. É isso. Como podem ver, eu hoje vesti uma camisinha. Quero estar no de cima, mas normalmente não sou. A enumeração é importantíssimo, que é, vocês têm um problema, alguém vos levanta um problema, e vocês, uma coisa que o filósofo faz é começar a enumerar problemas que esse problema levanta. E então vai baralhar os outros todos à Assembleia. Portanto, Luís, porquê é que estuda Filosofia na Universidade Católica? Sr. Professor, essa pergunta levanta pelo menos 3 questões. A primeira é: porquê é que me pergunta isso a mim? A segunda, e esta é importantíssima, e ouvi alguns de vocês a perguntarem aos vossos professores por aí: isto conta para nota? Espero bem que conte. E a terceira, será que não vão fugir todos quando o Russo falar? Pronto. Estas três perguntas já deixavam entretidas a nossa Assembleia.
Depois, os adereços são importantes e eu não trouxe nenhum e tenho muita pena. Mas quando alguém vos faz uma pergunta difícil, o filósofo tem que ter adereços para utilizar e para se conseguir safar muitas técnicas. Então, o primeiro, e eu acho que o mais importante de todos, é o cachimbo. Porque se alguém vos faz uma pergunta, vocês podem começar por responder: realmente essa pergunta é muito interessante, porque começam a acender o cachimbo. E pronto, e aí já empata tempo, depois fumarada, não sei o quê, a pessoa esquece. Mas tem muitas outras técnicas, se calhar as vossas pessoas usam. Por exemplo, suar o nariz, limpar os óculos, fingir que se tem ataque de tosse. Pronto, a linguagem. A linguagem é importante. Vocês, se quiserem ser filósofos, basta decorar 2 ou 3 termos, 2 ou 3 termos assim que vocês gostem, de filosóficos e complicados. Liberdade, pronto, tiveram aqui sentados 45 minutos a ouvir sobre a liberdade e nem perceberam. Professor, a liberdade. Não, estou a brincar, foi bom. Mas... Também há uma coisa muito importante, que é... podem tentar decorar alguns termos em alemão, que é o melhor que há. Por exemplo, Luís, porquê é que estudas filosofia na Universidade Católica? A essa pergunta eu poderia responder com a citação do filósofo alemão. Como sabem, ele diz: Auf das Arden im Reut des Iden. E ninguém percebe, toda a gente aceita e ninguém percebe que o que eu acabei de dizer foi Auf das Arden im Reut des Iden. A última técnica, e já estou atrasado, a última técnica de todas é inventar. Já houve 1000 filósofos que falaram sobre 1000 assuntos. Ninguém vai perceber que vocês inventaram o nome de um filósofo e que inventaram uma citação. Portanto, Luís, porquê é que estudas filosofia na Universidade Católica? Porquê é que é bom estudar filosofia? Como é que provas isso? Bem, temos esta citação que, de certo, todos conhecem, e se não conhecerem, nós dizemos, de certo, toda a gente conhece, não é? E vocês vão pensar, não conheço, se calhar eu sou burro. De certo, todos conhecem a citação. Estudar só filosofia. Onde quer que seja, desde que seja o sítio mais perto e mais barato da tua casa. O sítio mais barato e mais perto da tua casa. Para que é que serve? Serve para... E acendem um cachimbo. De quem é que é esta frase, esta citação? Friedrich von Fritzenwalden, no seu livro Sem Filosofia Sou Ignorante. Impecável. Agora a sério. Bem, assim em 2 segundos, a filosofia serve para eu começar a fazer perguntas. Para eu fazer 2 perguntas que normalmente não faço. Faço quando sou pequenino, tenho a idade dos porquês. Porquê? É tudo. Depois quando fico adolescente, que é a vossa idade irritante, que é porquê? Porquê é que eu tenho que fazer isto? Não mandas em mim, faço o que eu quiser. E são 2 fases importantíssimas que têm que ser passadas, mas a filosofia há uma terceira fase do porquê, que é a pergunta do porquê e para que é verdadeira. Nós normalmente hoje em dia só perguntamos o como. A ciência responde ao como. Como é que eu faço isto? Como é que eu faço aquilo? Como é que funciona aquilo? Como? E normalmente, como que me dão, sem perguntar porquê. Era o que dizia o Stanislau. E pronto, eu posso passar uma vida inteira sem perguntar porquê. Há muitas perguntas que eu escrevi aqui na mão ali em cima, mas, por exemplo, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Porquê? Porquê é que dizes isso? Uma coisa que tu fazes todos os dias é falar português. Escolheste falar português? Não. Então já não és livre. Porquê é que dizes que és livre? Fazer estas perguntas. A ciência explica tudo. A ciência explica tudo. Porquê é que dizes que a ciência explica tudo? A ciência não explica o sabor do chocolate, por exemplo. Qual é que é o sabor do chocolate? Expliquem lá isto pela ciência. Como é que vocês sabem que a vossa mãe não vos põe veneno na sopa? Expliquem lá isto pela ciência. Eu tenho a certeza que a minha mãe não põe. Ora, como é que eu tenho? Como? Não tenho.
Tudo começa com o Big Bang, está bem, está certo, tudo começa com o Big Bang, mas porquê? Porquê é que houve o Big Bang e não houve outra coisa qualquer? Porquê é que existimos? Porquê é que nós existimos quando podíamos não existir? Porquê é que tem que haver alguma coisa e não pode não haver nada? É isso. Deus não existe. Porquê? Sei lá, pronto, é isto. Esta é a pergunta mais importante, é a pergunta filosófica, e aqui na Universidade de Filosofia, no curso, aprendemos a perguntar porquê e aprendemos a tentar responder ao porquê. Pronto, obrigado por me ouvir. E então, como os vossos rabos já devem estar a ficar quadrados, estamos mesmo quase a acabar isto, e então pedia ao professor Carlos Moraes, coordenador do curso de Filosofia, só para dirigir umas últimas palavras antes de passarmos à visita às instalações da faculdade. Depois da intervenção do Luís, não é, que deu cabo de todo o meu esquema, eu só posso prometer-lhe que lhe vou dar uma chumbadela de todo o tamanho. Infeliz dele. Ora bem, para finalizar então, eu gostaria, numa simples palavra, de manifestar o meu regozijo pela vossa presença. Certamente todos nós motivados pelo bichinho da filosofia, um bichinho que certamente vos está a ser alimentado desde logo pelos vossos professores, cuja presença aqui muito sentido tem para nós, a todos os níveis, e a quem endereço um agradecimento muito particular. E gostaria apenas de vos dizer que creio que nós temos todas as boas condições para que aqui vocês possam continuar a alimentar esse bichinho tão importante e tão decisivo, como aqui já foi amplamente demonstrado, que é exatamente a formação filosófica. E por isso nós estamos abertos e receber-vos a todos nesta casa será para nós um ponto de honra e sempre uma grande satisfação. E só posso dizer que, como certamente já detectaram, temos um ambiente extraordinário nesta faculdade, um ambiente muito amigo. Perguntem aos vossos professores de filosofia que passaram pelas nossas salas e eles certamente dar-vos esse testemunho. E não se deixem iludir se de facto vos disserem que é caro estudar na Católica, porque não é. Não é caro. Posso dizer-vos que o nosso objetivo é fomentar vocações filosóficas e temos um programa de apoio financeiro que se traduz inclusivamente em bolsas de estudo que permitirão a todos estudar nesta faculdade, desmistificando essa ideia de que não se pode estudar na Católica porque é muito caro. Não é verdade. Falem connosco, expliquem-nos a vossa situação e se o vosso objetivo for estudar filosofia, crescer filosoficamente, nós cá estaremos para vos apoiar. Desejo a todos as maiores felicidades e garanto-vos que continuaremos a estar em contacto num futuro próximo. Muito obrigado.